Quantas vezes você já mudou de emprego ao longo da sua carreira? E quantas vezes você já mudou de carreira ao longo da vida? Normalmente, a primeira resposta ela vem rápido, porque ela fala sobre trabalho. A segunda costuma demorar um pouco mais. Eu cresci acreditando em um modelo de carreira de sucesso. Meu pai era bancário e trabalhou mais de 30 anos no mesmo lugar. Em boa parte desse período, praticamente fazendo a mesma coisa. E para mim, aquilo era o retrato do sucesso. Estabilidade mais segurança. Esse era o objetivo. Sem perceber, eu fui treinado para acreditar que uma boa carreira era uma linha reta. Você escolhe cedo, entra, cresce e fica. Mas junto com essa doutrina, também aflorou um medo dentro de mim. O que sair dessa linha reta era sinal de fracasso. Só que logo na minha vez, parece que o mundo resolveu mudar. E mudou bem rápido. Dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos mostram que a média de permanência em um emprego hoje gira em torno de 4 anos. Não mais 30. Quando a gente olha para os mais jovens, essa média cai ainda mais. Um estudo global de 2025 da Randstad, que é uma das maiores empresas de RH do mundo, mostra que profissionais da geração Z, em média, ficam pouco mais de 1 ano em cada trabalho. O mais interessante não é o tempo, é o motivo. Nessa mesma pesquisa, fala sobre as principais razões para alguém sair. Independente da idade, a gente não está falando sobre salário, mas da falta de crescimento, a falta de aprendizado e a falta de propósito. Ou seja, as pessoas não estão fugindo do trabalho, elas estão fugindo da estagnação. E foi por esses mesmos motivos que um conflito nasceu na minha jornada profissional. Talvez ele também te acompanhe. Eu falei que eu cresci acreditando que sucesso era ficar. Mas o mercado falava que sucesso era se adaptar ao novo a toda hora. E foi assim que algumas coisas do meu passado, que eu tinha deixado para trás, começaram a reaparecer. Quando eu era criança, eu queria ser quadrinista. Eu desenhava o tempo todo. Eu criava personagens, histórias, mundos. Mas na minha cabeça, aquilo não parecia uma profissão estável. Afinal, eu aprendi muito cedo que você precisa escolher uma carreira que te dê estabilidade ou dinheiro. Melhor ainda se for os dois. Então, eu fiz o que muita gente já fez. Eu troquei a minha vontade por segurança. Foi assim que eu entrei no mercado como CLT, sendo analista de sistemas, que é a minha primeira formação. Logo eu fui contratado pela maior empresa de educação do país, e eu fiquei lá por 12 anos. Nesse meio tempo, eu recebi mais de 20 aumentos salariais, entre promoções e mudanças de cargo. Com menos de 30 anos, eu já era diretor, liderava uma equipe de mais de 2.000 pessoas e respondia diretamente para a presidência da empresa. Mesmo no auge, vinha sempre uma sensação incômoda. Eu estou vencendo no mundo corporativo, mas parece que eu estou fracassando com um menino que amava desenhar. O sociólogo Richard Sennett escreveu que durante muito tempo as pessoas criavam as suas vidas através da continuidade. Permanecer muitos anos no mesmo lugar não era só estabilidade financeira, era identidade. Eu comecei a ver isso na prática.
Porque durante muito tempo eu deixei de ser só o Eberson. Sem perceber, eu tinha me tornado o meu cargo. O crachá começou a funcionar como sobrenome. Isso sim traz reconhecimento, pertencimento, status. Mas também cria angústias silenciosas. Quem sobra quando você perde o seu cargo? Quem é você quando o crachá deixa de explicar a sua existência? Talvez seja por isso que tanta gente hoje se sinta perdida, mesmo com a carreira dando certo. Ignorar isso por tempo demais tem um custo. Depois desses 12 anos, eu pedi demissão e resolvi ter novas experiências. Eu fui empreender, eu dei consultoria em grandes empresas, eu voltei a estudar. Até um período sabático eu tirei. Mas em cada uma dessas experiências, eu sentia um julgamento silencioso da sociedade que me espreitava. Quem muda muito, não deu certo. Quem não para, não sabe o que quer. Mas aí eu comecei a pensar e perceber uma outra coisa. Quando você enxerga o mesmo conflito em tanta gente diferente, talvez o problema não seja as pessoas. Talvez o problema esteja no modelo. Porque a gente ainda mede sucesso com métricas do passado. Enquanto a realidade está exigindo outra coisa da gente. Isso fica mais evidente nas novas gerações. Muita gente diz, os jovens não param em lugar nenhum. Mas as mesmas empresas que querem pessoas criativas, adaptáveis, que aprendem rápido, continuam estruturadas apenas para quem passaria décadas fazendo a mesma coisa. E quando essas pessoas não ficam, o problema é a geração. Sinceramente, eu acho que o problema não é a geração. Afinal, eu não sou dessa geração e eu sinto a mesma coisa que eles. A verdade é que nenhum desses modelos, ele é perfeito. Permanecer muito tempo em um lugar também ensina coisas importantes. É por isso que existe espaço para profissionais que preferem, sim, trajetórias mais estáveis, mas não é para todo mundo. Eu acho que o problema começa quando a gente transforma qualquer um desses caminhos em cobrança, sem compreender que isso não é geracional, isso é humano. Talvez por isso, reinvenção nem sempre começa com um pedido de demissão. Eu mesmo só tive coragem de arriscar quando eu atingi uma estabilidade financeira suficiente para suportar as minhas escolhas e as minhas derrotas. Às vezes, essa reinvenção começa com a coragem de não abandonar completamente quem você é só para sobreviver profissionalmente. Para mim, tudo começou a fazer mais sentido quando eu deixei de enxergar a mudança como fracasso. Porque no meio de todas as minhas mudanças de emprego, de área, de caminho, eu percebi algo que nunca tinha ido embora de verdade. A vontade de criar. E foi assim, sem planejar, que eu voltei. De um jeito diferente. Mas eu voltei para aquilo que eu sonhava quando eu era criança. Não através do desenho, mas através da escrita. Eu não virei quadrinista, mas eu voltei a ser criador. Eu me tornei escritor e percebi que ainda criava os meus próprios mundos, só que agora com palavras. Olhando para trás, eu percebo que nenhuma fase da minha carreira anulou a outra. Todas elas me construíram. Até as escolhas que pareciam desvios estavam me formando. E no fim, a pergunta que eu fiz para você, sobre quantas vezes você mudou de emprego lá no início, não é sobre isso. É sobre quantas vezes você conseguiu mudar
sem se deixar de lado. Porque sucesso não é necessariamente ficar ou mudar demais. Sucesso é continuar andando sem se perder pelo caminho. Muito obrigado.